Amados, queridos, nós estamos meditando na palavra, nessa série, que nós intitulamos como Cristo a porta, e também Cristo como caminho, e Cristo como a vida eterna. Essa palavra nós meditamos com base no texto, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Já é o quarto domingo que estamos meditando nesse texto. E hoje nós intitulamos como Caminho 2, porque nós já vimos a porta 1, a porta 2, o caminho 1 e agora o caminho 2. Em Mateus capítulo 4, conforme, queridos, caso vocês não possam acompanhar aí, lembrando que nós temos a projeção, onde o acompanhamento pode ser feito de uma forma confortável. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, essa é a palavra do Senhor. Largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Nós vimos já a respeito da porta, nós já vimos agora, estamos agora no caminho. E sabemos que o final de tudo isso, ou conduz para a vida eterna, ou conduz para a perdição. Dessa forma, esse texto nos mostra que existe na vida cristã um início, um meio e um fim. Esse início, de acordo com esse texto, podemos trazer simbolicamente a porta. O meio nós podemos chamar de caminho, como a palavra mesmo chama, e o fim podemos chamar de vida eterna. Caso não seja escolhido a vida eterna, logicamente foi escolhido automaticamente a perdição. Nós vimos que o início nessas três etapas, pela salvação, só pode ser através de Cristo Jesus, através da obra da cruz, que é graça do Senhor, mediante a fé. O meio, somente através da sã doutrina do Evangelho da graça de Jesus Cristo. E o fim que nos conduzirá à vida eterna. E nós sabemos que, porventura, se a pessoa escolher a perdição, ou melhor, não escolher a salvação, já escolheu a perdição. Isso aconteceu por meio de Adão, o pecado original. Ele vai viver segundo a consciência da carne e também terá um fim que será a sua condenação eterna. Vimos que o próprio Cristo é a porta, que nos diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Essa passagem nos mostra que existe uma entrada formalizada, que existe uma passagem onde aquilo é marcado nas nossas vidas, e isso é fundamental. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas frequentam a igreja, tomam uma religião, mas ela não se decide por Cristo. Quando você nasce em Cristo, você sabe o momento e a hora que nasceu por Cristo. Porque no momento que você arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, aceita a Cristo, o Espírito Santo de Deus toma a sua vida e faz morada. Aí começa o processo tanto da justificação, como também do processo da santificação. E a partir do momento que ele habita em nós, ele passa a falar conosco e nos mostrar a respeito de todas as coisas. Porque aquele que está em Cristo e Cristo está nele, é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, aquilo que o homem chama de consciência, ou que a psicologia chama de consciência, a Bíblia chama de obra do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que fazemos algo certo, nós temos a paz de Cristo. E todas as vezes que pensamos em fazer algo errado, o Espírito Santo já começa a falar no nosso coração. E quando agimos erroneamente, o Espírito Santo já começa a trabalhar no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em Isaías, lá o profeta Isaías, no livro de Isaías, já fala a respeito dessa obra redentora do Senhor. E lá diz o seguinte em Isaías 35:8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Observe que esse caminho está com letra maiúscula, ele está falando da revelação da redenção por meio de Cristo Jesus. Ele já está falando da obra redentora do Senhor. E aqui o caminho é santo. Santo, para santificarmos. Ele está falando do Cristo, que havia sido prometido por Deus
antes da formação do mundo. Isso é um mistério de Deus. Nós não entendemos, não vamos entender agora, mas um dia que estivermos com Ele, na sua glória, com um corpo modificado, com um corpo transformado, aí tomaremos consciência e entendimento a respeito de todas as coisas. E diz mais, o imundo não passará por ele. Significa o caminho e nem a porta, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco pode errar. É muito bom saber que a palavra de Deus foi revelada a nós. Porque aquele que ainda não entendeu a palavra significa que a palavra não foi revelada a ele. E esta é a razão pela qual nós devemos orar todo o tempo, para que o Senhor também se revele a outros que não conheceram a Deus. Então, se você tem evangelizado a uma pessoa ou a mais de uma pessoa, e ela ainda não se decidiu por Cristo, é bom saber que você não só deve falar a respeito da palavra de Deus, anunciar o evangelho da graça, mas acima de tudo você deve orar também, para que o poder de Deus e a obra redentora do Senhor o convença do pecado, da justiça e do juízo. E diz mais, lá em Mateus 3:3, através de João Batista, ele diz, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Está se referindo a esse texto, a essa profecia. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui o Senhor já havia anunciado a redenção, já havia anunciado o caminho, e o Senhor nos chamou. Glória a Deus por isso. E se porventura alguém ainda não está no caminho, Ele está ainda anunciando, dia após dia, momento após momento, que é tempo de salvação, é tempo de entrarmos no caminho. Diz mais em Atos capítulo 9, de 1 a 2. Como nós já passamos pela porta por 2 domingos, já passamos no domingo passado por uma parte do caminho, nós já estamos na segunda parte do caminho. E é bom nós estarmos bem atentos, porque aquele que já passou pela porta, essa palavra nos compete. É necessário sabermos como viveremos no caminho e como os do caminho vivem. Isso é fundamental, porque assim daremos o testemunho de Cristo e, ao mesmo tempo, a vida de Cristo testificará em nosso coração e do testemunho que estamos dando a respeito dele. Em Atos capítulo 9, do verso 1 e 2, Paulo ainda não havia se convertido. Na verdade, esse texto descreve a respeito da conversão de Paulo. Mas instantes antes da sua conversão, ele ainda se chamando Saulo, Saulo de Tarso, diz o seguinte, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Sabemos que os discípulos do Senhor são aqueles que têm a Cristo e andam com Cristo e obedecem a sua palavra. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, significa com devido propósito, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Nós sabemos que aqueles que são do caminho são perseguidos por causa de Cristo. Nós passamos a ser não só o do caminho. Interessante que algumas pessoas discutem a respeito disso. Será que a nomenclatura correta, ou nos identificarmos como cristãos, é uma forma de identificarmos corretamente? Como se, biblicamente, ao longo de todas as escrituras, nós vemos que eles são conhecidos como os do caminho? Então vamos mudar isso. Agora não somos mais chamados cristãos, a pregação tem esse propósito de forma alguma. Aqueles que são do caminho, hoje são conhecidos como os cristãos. Significa aqueles que parecem com Cristo, que andam com Cristo e já aceitaram a Cristo. Mas é importante nós observarmos a vida daqueles que eram chamados como do caminho. Porque mais importante de ser identificado como cristão é ser identificado por Cristo como cristão. Mais importante que chamar Deus de Pai é ser chamado pelo Pai de Filho. Nós sabemos que aquele que passou pela porta, ele deixou de ser criatura de Deus e passou a ser filho de Deus. Então, a todos aqueles que dizem que todos são filhos de Deus, não é verdade.
Mas é importante nós, todo o tempo, checarmos se estamos realmente agradando a Deus e cumprindo com aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Porque o que acontece? Acontece que no mesmo livro de Atos, capítulo 19, verso 9, agora Saulo, transformado em Paulo, pelo poder de Deus e pela conversão e transformação de vida, obra do Espírito Santo na vida dele, diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Queridos, ouça com atenção. Nós somos do caminho. Amém? Amém. Se somos do caminho, nós somos de Cristo. Amém? Se somos de Cristo, nós somos corpo de Cristo. Amém? Se somos corpo de Cristo, somos membros desse corpo. E assim todos os demais também são membros deste mesmo corpo. E sendo membros, fazemos parte do mesmo corpo cujo Cristo é o cabeça. Amém? Como podemos falar mal do próprio corpo? Queridos, às vezes vigiamos para não pecarmos em determinados pecados, mas não vigiamos a nossa língua de falar mal do próprio corpo. Somos tentados a falar mal do próprio corpo. Só que tem uma coisa muito séria que está implicado aí. Falar mal do corpo significa falar mal do próprio Cristo. É falar mal da própria obra de Cristo em nós, da obra da redenção e da obra que Deus fez. Vigie, irmãos, para não falar do próprio corpo. Isso é tão sério, que Paulo, o que ele fez? Ele se separou desses que falam mal do próprio corpo. Queridos, membros do corpo pecam e erram, mas não nos dá direito para pecarmos também falando do próprio corpo. Isso é muito sério. A Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros. O que é suportar? Essas colunas de madeira, elas estão suportando esse telhado. Não é suportar de tolerar. Essa coluna não está tolerando essas coisas que estão em cima. Não, porque o dia que ela deixar de tolerar, tudo vem abaixo. Não é nada disso. A questão é suportar. E isso está lhe pesando muito. Ela está suportando um peso muito grande. Não que ela escolheu, mas que foi necessário. Da mesma forma, no corpo de Cristo, nós suportamos uns aos outros porque é necessário. Porque para que todo o corpo seja salvo, seja redimido e seja transformado através do poder de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Então, aqueles que são do caminho, eles suportam uns aos outros. Ele não usa da sua língua como um dos instrumentos mais eficazes no corpo para falar mal do próprio corpo. Ou melhor, para dar o contra-testemunho de Cristo. Porque nós nascemos para testemunhar do Evangelho da Graça. Nós nascemos para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós fazemos exatamente o que aqueles homens estavam fazendo, falando mal do caminho. O que é falar mal do caminho? É falar do corpo e é falar de Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser de Cristo e Cristo em nós. E somos selados com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Talvez seja uma das coisas mais sérias que devemos lutar nos dias de hoje. Diz mais em Atos 24:14. Diz, porém, confesso-te que, segundo o caminho, isso significa, observe, que em todas as situações, a palavra caminho, tanto revela Cristo, quanto revela o corpo de Cristo. Queridos, já parou para pensar que nós somos corpo de Cristo? Já parou para pensar? Neste milagre, neste poder. Você já se enxergou como corpo de Cristo? E como corpo de Cristo você é membro, e como membro você tem uma função no corpo. Se entrar um espinho no meu pé direito, será que a minha mão direita, que é a que eu tenho mais habilidade, não vai tirar o espinho e vai dizer, o que eu tenho com isso? Vê se olha para onde pisa. E o corpo vai ficar, aquilo vai inflamar, meu corpo vai ficar febril e não vai acontecer nada com a minha mão direita.
E se meu corpo vier a morrer por causa disso, a minha mão direita também não vai morrer? Muitas vezes, dentro do corpo de Cristo, as pessoas agem com essa ignorância, com essa falta de conhecimento, com essa falta de zelo e de entendimento. Se o irmão pecar, vá admoestá-lo, vai fazer com que ele se arrependa, que ele confesse seus pecados e Cristo perdoe de todos os pecados, de forma que aquilo seja restaurado em amor. E assim estamos ajudando uns aos outros a respeito de todas as coisas. E assim o corpo é fortalecido em Cristo Jesus. E assim devemos fazer todo o tempo. E aquele que está desanimado, nós fortalecemos. Trazemos a palavra de ânimo. Os irmãos sabem o quanto eu ligo, mando mensagem para os irmãos. Um a um, cada um de acordo com as suas necessidades. Eu entendo que isto é ministério pastoral. Eu entendo que essa é a vontade do bom pastor, que é Cristo. E assim cada um no seu ministério, naquilo que Deus te propôs, faça com zelo, faça com diligência, faça com perseverança e faça com todo o amor. O que Deus te confiou. Qual é o ministério que Deus te confiou? Faça com zelo, faça com perseverança, suportando uns aos outros. E aqui nesse texto nos mostra que, porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita. Nos dias de hoje nos chamam de quê? Nos chamam de fanáticos, nos chamam de loucos, nos chamam de bobo, de ignorantes. Dizem que o que nós fazemos é o ópio da vida, porque anestesia realidades da vida. Enfim, mal sabe ele que está caminhando a passos largos para a perdição. E Cristo nos trouxe à luz. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Assim eu o quê? Servo. Nós servimos a Deus mesmo. Quem é servo tem compromisso. Quem é servo sabe o que faz. Quem é servo é perseverante no que faz. Deus não nos chamou para assistirmos o corpo. Deus nos chamou para servirmos no corpo. Deus não chamou para sermos um convidado especial do corpo. Deus nos chamou para fazermos parte do corpo. Para alegrarmos com o corpo e sofrermos com o corpo. Foi para isso que Cristo nos chamou. E diz mais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Crendo na palavra e em toda a palavra. 1 João, capítulo 2, verso de 1 a 3, diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Para que ele nos escreveu? Para que não pequemos. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o Senhor. Algumas pessoas pensam que a partir do momento que entrarmos no caminho, não pecaremos. Não, nós corremos o risco de pecarmos. E se pecarmos, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado. Não dê ouvidos a Satanás, que é acusador. Não dê ouvidos a ele. Deus providenciou Jesus Cristo, nosso advogado. Aquele que nos justifica a respeito de todo mal e que nos redime de todo pecado. Confesse imediatamente e tome posse da bênção. Não deixe o inimigo ficar te acusando dia após dia, momento após momento, perdendo a sua paz em Cristo Jesus, porque aceitamos a Cristo para termos paz, e paz que excede a todo entendimento, e não andarmos mais atribulados e conturbados e perdidos no mundo. Foi para isso que Cristo nos chamou. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então não deixe o orgulho e a arrogância e a presunção subir no seu coração. Todas as vezes que alguém pedir ajuda, e estiver carecendo de misericórdia, diga para ele, anuncie o Evangelho, que o Evangelho também é para ele. E assim como nos alcançou, o alcançará também. Não feche as portas do caminho. Não seja uma pedra no caminho. Seja uma bênção no caminho. Seja aquele que encoraja, aquele que ajuda, aquele que colabora, aquele que suporta. Ora, sabemos que o que temos, conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos.
Aqueles que são de Cristo, que estão no caminho, guardam esse mandamento. Em 1 João 2, ainda, no verso 4 e 6, diz, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Como podemos aperfeiçoar o amor de Deus? Vivendo o evangelho da graça e servindo no evangelho da graça. Foi para isso que fomos chamados. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como Cristo andou? Como Cristo andou? Amando a todos e servindo a todos em amor. Não é isso? E assim deve ser a vida de todos aqueles que são do caminho. Estamos finalizando. Efésios capítulo 4 diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Quem é servo tem um Senhor. Quem é servo tem que estar submisso a um Senhor. Só que a nossa prisão em Cristo não se compara à prisão que estávamos antes e que tínhamos antes do Senhor nos resgatar. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado. Louvado seja o Senhor, para estarmos em Cristo e servindo em amor. Nós não servimos em amor. Nós éramos escravos do pecado. Agora nós servimos Cristo em amor. Olha o que Cristo fez por nós. Nós servimos para pagar o que Cristo fez por nós? Não é possível. Agora a pergunta é, será que eu entendi mesmo a obra redentora da cruz, se eu nada tenho feito por Cristo? Será que eu entendi mesmo? Nós vimos nos domingos anteriores que não é por obras que somos salvos, mas somos identificados salvos pela obra que estamos em Cristo. Porque é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém vos glorie, mas aqueles que estão em Cristo servem ao Senhor segundo a sua santa vocação. Todos foram vocacionados pelo Senhor. Todos foram chamados pelo Senhor. E diz mais a palavra, que andeis de modo digno da vocação. Nós não somos dignos da vocação. Mas uma vez vocacionados, nós temos que andar de modo digno. Isso significa dar o bom testemunho de Cristo Jesus. A que fostes chamados. Todos foram vocacionados, todos foram chamados. Com toda humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas não é também suportar, já pensou se essas colunas todos os domingos reclamassem? Oh, gente, vocês não sabem o que eu passo com essas coisas. Já pensou? Já pensou? Já pensou se eu tivesse que chegar aqui e dizer assim, queridos, glória a Deus, vamos abrir a palavra de Deus. Ai, meu Deus, vocês não sabem o que eu passei para preparar essa palavra. Ai, que peso. Jesus. Vocês são uma bênção, viu? Jesus. Queridos, nós devemos seguir e fazer tudo conforme a palavra do Senhor. O que Jesus nos disse é, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqui, com toda humildade e mansidão. Amados, esforçando-nos o máximo possível para suportar uns aos outros em amor. Queridos, isso é muito sério. Tem gente que fica ilustrando o reino celestial, ai, que maravilha, mas não suporta o irmão aqui. A pergunta é, Deus terá que fazer um reino para cada um, porque não suporta. E ainda tem crentes que ainda têm coragem de dizer, olha, meu anjo da guarda não bate com o anjo da guarda do irmão. É tudo capeta. Está repreendido em nome de Jesus, porque anjo da guarda não tem contenda contra o anjo, não. É tudo do inferno. Ai, sabe? Não sei. Não sei mesmo. Não tem nenhum respaldo bíblico para isso. Vocês acham que Deus terá que fazer um reino e fazer o quê? Alas, panelinhas? Porque os irmãos não se suportam, não se amam.
Nós fomos transladados para o reino do Filho da luz, do seu amor. Lá há amor, pois Deus é amor. Se tem uma coisa que resume o reino de Deus, é o amor. E se o amor de Deus está em nós, nós estamos no caminho. Se nós estamos no caminho, nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós estamos amando uns aos outros. Se nós estamos amando uns aos outros, nós estamos suportando uns aos outros em amor. Eu não sei como é que esse irmão tem coragem de fazer isso de novo. E eu não sei como é que você tem coragem de falar isso de novo e pensar isso de novo, de julgar mal o irmão. E aí? Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. Tanto é que nós encerramos com mais um texto falando a respeito disso. Esse é o penúltimo texto. Diz, há somente um corpo. Alguém tem dúvida que há somente um corpo? Ou tem alguém que está tentando pedir para mudar de corpo? Sabe, na escola, vamos fazer trabalho em grupo. Eu posso mudar de grupo? Quer dizer, logo eu não suporto aquele grupo, ou eu não me identifico naquele grupo. Em Cristo é possível? Não é possível. A Bíblia diz, há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Todos foram chamados para trabalharmos neste corpo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tem gente que ora literalmente desfazendo a oração do outro. Tem gente que não concorda com a oração do outro, a não ser que não esteja alinhado à Bíblia. Aí tudo bem. Até eu, você me chama que eu também faço parte disso. Mas não sendo assim, uma só fé, um só corpo, uma única unidade, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Alguma dúvida a respeito da unidade da fé, meus irmãos? Ajudemos uns aos outros a respeito de todas as coisas. Qual é a falta de entendimento a respeito disso, tanto da falta de amor, quanto da falta de colaboração com as coisas do reino e da edificação do corpo de Cristo? Ah, mas eu consigo ajudar todo mundo da igreja, menos na minha casa, as pessoas da minha casa. Queridos, devemos ajudar todos, onde quer que estivermos, principalmente os do corpo de Cristo. Porque sabemos do nosso compromisso com Cristo, que é o caminho. E que de uma forma maravilhosa nos alcançou para que possamos viver no caminho. O último texto fala a respeito das características e que identifica aqueles que são do caminho. Amados, se porventura você se identificar a respeito de alguma coisa aqui, que não está alinhado com as características daqueles que são do corpo, peça perdão ao Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos e se endireite as suas veredas. Isso é muito sério. Queridos, diz assim Gálatas 5, de 16 em diante. Esse texto fala a respeito dos frutos da carne, das ações da carne e do fruto do Espírito. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito. Por que andai no Espírito? Porque somos guiados pelo Espírito. Quando nascemos de novo, passamos pela porta, nós recebemos o selo do Espírito e agora somos guiados pelo Espírito. Está claro isso? E somos guiados pelo Espírito de Deus e não pelo espírito de rebelião que provém da carne. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Significa que somos guiados pela palavra de Deus. Porque ela é o fiador da palavra do Senhor. E diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então vamos saber agora quais são as concupiscências da carne. Porque andamos no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito. Então sua carne é amiga ou inimiga do Espírito de Deus? Inimiga. E devemos fazer as obras e a vontade do Espírito. E o Espírito contra a carne. Tem alguma dúvida? Da mesma forma que a carne é contra o Espírito também é contra a carne. Então existe alguma possibilidade de reconciliação? Não. Não. O céu não faz reconciliação com o inferno. Da mesma forma o inferno não faz reconciliação com o céu. Isso é claro. E diz aqui, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso
querer. A partir do momento que aceitamos a Cristo e estamos no caminho, nós fazemos a nossa vontade? Não, nós fazemos o quê? A vontade de Cristo, a vontade do Espírito. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são bem conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Claro que eu vou continuar a lista, mas veja bem. Tem crente que acha que não é possível ele cometer o pecado da idolatria. Mas ele não faz a obra de Deus justamente por idolatrar a sua casa e seus pertences. Ele dedica todo o seu tempo, toda a sua vida, todo o seu esforço, tudo que tem, a coisas e não a Cristo. Tem crente que acha que não é possível cometer o pecado da feitiçaria. Cuidado, irmãos. Cuidado. A rebelião contra Deus, a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Igual. Sabe o que é igual? É a mesma coisa. Então que o Senhor nos livre disso. Inimizades. É uma coisa que não acontece no meio de crentes. Graças a Deus, né, irmãos? Não temos inimizades no meio do povo de Deus. Nem pensar. Mas se caso aconteça algo, faça o quê? Conserta com seu irmão, conserta com o Senhor. Antes de trazer a oferta. Antes de trazer a oferta. Vai lá e reconcilia com o irmão. Conserta. Fique em paz. Para que sua oferta seja uma oferta de gratidão ao Senhor. E que seu coração haja paz. Porfias, dissensões, ciúmes. Ciúmes não, né, irmãos? Ah, que é isso? Não, está escrito para o povo do mundo, né? E aí, discórdias? Não. Queridos, em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de discórdia no meio de nós. Tem gente que discorda só para dividir. Às vezes, numa coisa, todo mundo é unânime. Ele é contra só para ser contra. Ainda que a causa é justa. Misericórdia, irmãos. Inveja. Mas como Deus abençoa o irmão, né? Glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Deus tem te dado, hein? Glória a Deus. Deus continue te dando, viu, irmão? Misericórdia. Misericórdia. E você sabe que ao longo desses anos eu tenho visto de todas as naturezas. Às vezes uns a respeito de coisas materiais do outro. E às vezes daquele que tem coisas materiais a respeito da paz que o pobre tem. Mas de toda forma são invejas. Tem inveja da família que você tem inveja do carro que você tem inveja do ministério que você tem inveja Invejas. Comprei a mesma roupa, na irmã ficou excelente, em mim não. Que bênção! E assim são outras coisas. Parece que Deus é incapaz de fazer algo perfeito. Olha o cabelo que Deus deu para a irmã. Que bênção! Eu gasto dinheiro com produtos e Deus não me dá. Queridos, vigiemos todo o tempo. Glutonaria, talvez uma das partes que a igreja mais precisa vigiar. Sério mesmo. Mesmo. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. Vamos vigiar. Nós comemos para saciarmos e não para entupirmos. É muito sério. E mais, quanto mais você come, mais você terá vontade de comer. Menos você disciplina a carne. E menos vontade você terá para jejuar ao Senhor. Pode reparar que dificuldade é depois de comer, fazer um jejum. Você não disciplina a carne. É muito sério. Queridos, avançando. E coisas semelhantes a essa. Não é somente isso, mas coisas semelhantes a essa. Queridos, até bebedice, será que é possível? Nós fizemos um evento de crianças lá em casa, há um tempo atrás, uns anos atrás. Somente com crianças da igreja. Somente com famílias da igreja. E os pais da igreja foram lá buscar. E ele chegou lá completamente bêbado, não foi, querido?
completamente bêbado buscar a criança. E a brincadeira estava finalizando, e nós pedimos, senta aqui no sofá, espera só um minutinho, que a brincadeira vai finalizar. O bendito apagou, desmaiou, ficou lá 2h30, roncando no meu sofá. Deitou de ponta a ponta, roncou feito um porco. E depois comeu igual um porco na minha casa também, completamente bêbado. Irmão em Cristo, Deus tem misericórdia. Livra-nos em nome de Jesus. Mas não devemos dar lugar à carne para chegar nesse ponto. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, você está no caminho. Será que a palavra está falando a verdade? Claro que ela está falando a verdade. Se porventura eu estiver cometendo qualquer sorte de pecado descrito aqui, eu tenho que me arrepender imediatamente. E se eu viver no pecado, a palavra diz que eu não estou no caminho, a não ser a caminho da perdição. Porque é a palavra que diz que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Até aqueles que vão à igreja, até aqueles que vão à igreja. Até aqueles que são membros de igreja, até aqueles que são membros de igreja. Mas o fruto do Espírito, aqueles que vivem no Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Lembra que falamos na escola bíblica dominical sobre a fidelidade de Jonatas para Davi, Davi para Jonatas e os dois para Deus? Eu falei, mais tarde eu vou falar sobre isso. Aqui está. Todos eram benignos uns com os outros. Todos eram fiéis uns aos outros. Todos tinham paz entre todos. Todos manifestavam amor entre todos. E todos faziam com alegria entre todos. Porque eram fiéis a Deus. Aquele que é fiel a Deus, ele passa a ser fiel uns aos outros. Mansidão, Senhor, fala comigo. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Significa, não há contraindicação. Não há. E para finalizar, nesse mesmo texto. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Quem são os do caminho? Crucificaram a carne. Com as suas paixões e concupiscências. Senhor, em nome de Jesus, que as paixões do mundo e da carne sejam crucificadas em Cristo Jesus todos os dias, em nome de Jesus. Para que sejamos identificados como de Cristo, porque vivemos como Cristo e andamos com Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus continue falando em nós, atuando no meio de nós, nos convertendo e nos convencendo a respeito da justiça e do juízo de Deus. Em nome de Jesus. Nós somos os do caminho. Nós somos de Cristo. Crucifiquemos a nossa carne dia após dia, em nome de Jesus, no amor do Senhor. Pois o Senhor é justiça e juízo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o corpo de Cristo, todos os do caminho, até a volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tenham todos uma semana maravilhosa na paz do Senhor.